Você sabe como se comunicar efetivamente? Este é o assunto que nós vamos tratar hoje e no próximo bloco. Olá, olá, muito bom dia. Eu sou Helene do canal Mente Positiva e nós estamos discutindo esta semana sobre comunicação. Como a gente pode fazer uma comunicação efetiva para que você possa ter sucesso na sua comunicação? Segunda-feira, no primeiro bloco, eu falei sobre o aprendiz visual. Hoje nós vamos falar aprendiz auditivo, ok? Então, como eu falei no primeiro bloco, 30% da população mundial são aprendizes auditivos. O que seria isto? Eles aprendem, absorvem coisas mais com sons, com sensores auditivos. Como é que são o perfil dessas pessoas? Elas expressam seus pensamentos em voz alta. Tipo, elas estão pensando e começam, ai, pensando bem, é melhor fazer desse jeito, sabe? E elas, conforme elas vão pensando, elas vão falando ao mesmo tempo. Elas preferem que outras pessoas expliquem para elas alguma coisa que elas poderiam ler. Então, elas preferem ouvir a outra pessoa. Elas tendem a seguir facilmente as conversas das pessoas, mesmo se elas estiverem olhando para os lados, elas conseguem estar atentas ao que as outras pessoas ao seu redor estão conversando. Ela capta muito fácil isso. São pessoas mais descontraídas, mais comunicativas e com grandes dons de se expressar, muita facilidade. Gostam de falar as coisas com muitos detalhes. Elas também, ao se expressar, elas estão ouvindo sua própria voz, né? As palavras que elas usam com mais frequência é tipo escuta. Você pode ouvir isso? Isso soa bem para você? E falar dessa música, essa expressão que a gente usa, né? Estou todos ouvidos para você. E vou falar para vocês que eu tenho um pouco eu sou mais visual, mas eu tenho esse lado também muito auditivo, então eles estão bem próximos o meu, assim, o visual para mim, ele é um pouquinho mais alto que o auditivo. Em algumas situações, o visual se destaca muito mais do que o auditivo. Em outras, o auditivo se destaca mais do que o visual. Nesse sentido, é para mim, tá? Mas tem pessoas que têm graus muito mais fortes do que o outro. Como você pode se aproximar dessas pessoas e ter uma comunicação eficiente? O que você deve fazer quando você se debate com alguém que é auditivo e que você é outro aprendiz? A primeira coisa é adicionar palavras que eles costumam usar. Então, você presta atenção nos tipos de palavra que eles usam. Muito provável você vai escutar essas palavras, escutar, ouvir, perceba o som, esse tipo de palavras você deve escutar. Essas pessoas gostam muito de, quando falam também, começam a olhar mais para os lados, porque elas estão puxando, em vez de puxar a imagem, elas estão puxando sons, elas estão relembrando sons. Use então essas frases, eu ouço você, eu consigo te ouvir, tudo de repente clicou, né? Eles usam esse tipo de expressão. Quando você for falar com o seu gerente de algum projeto ou para alguém que seja de vendas, por exemplo, para alguém que você precisa que ele entenda melhor e que essa é uma pessoa auditiva, você tem que explicar os gráficos, não basta só mostrar, não precisa ser uma grande coisa visual, mas você precisa explicar com muitos detalhes para essa pessoa, porque aí ela vai escutar você e vai assimilar tudo aquilo que você precisa passar para ela.
A outra coisa é explicar problemas sobre prós e contras, todas as coisas. Eles gostam muito de escutar, então você tem que realmente explicar o que é pós, o que é contra, os resultados. Seja um contador de histórias para essas pessoas, que aí elas vão entender aquilo que você quer dizer. É a forma mais fácil de se comunicar com essas pessoas, é falando com elas, é contando histórias, é colocando detalhes nas coisas. Tire dúvidas, entendeu? Pergunte para que a pessoa possa responder para você, porque aí ela vai se comunicar, vai falar e ela vai escutar o tom de voz dela. Eu tenho uma amiga muito próxima em que ela trabalhou há alguns anos comigo e outro dia estava conversando exatamente sobre esse assunto com ela. Eu falei: olha, realmente eu sei qual é o seu perfil, falei para ela. Você é auditiva. Ela, jura? Por que você acha isso? Eu falei, porque quando a gente trabalhava juntas, mesmo que você não falasse uma palavra em inglês, que você não sabia se expressar em inglês, não sabia nada de inglês, ela escutava as músicas em inglês e ela conseguia simplesmente, pelo fato dela escutar a música, ela conseguia cantar a música perfeitamente. Então, é interessante como esse tipo de pessoas são muito fáceis de captar a música e conseguir cantar sem realmente ter visto a letra. E você se identificou como aprendiz auditivo? Coloque aqui embaixo, eu sou aprendiz auditivo, para todo mundo saber que você é e se identificou. E é isso, gente. Até sexta-feira que vem, que eu vou falar sobre o aprendiz sinestésico. Bom resto da semana para vocês e um bom dia. Tchau, tchau.